Se você quer aprender a forma correta de se analisar uma empresa, igual eu faço aqui no YouTube e também para os meus alunos dentro do IZT, você precisa assistir esse vídeo. Olá pessoal, quem tá falando aqui é Pedro Guedes, sou economista do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, já sabe, né? Se você é investidor topo, deixa aquele likezinho maroto na confiança. Você vai ver conteúdo porrada daqui pra frente. Se você não é investidor topo, guarda o like, guarda a inscrição. Não aprende uma coisa nova, lembra de mim, deixa o like, deixa a inscrição, porque já sabe, né? Like maldado alimenta algoritmo ruim. Então deixa só seu like quando você tiver aquela confiança que realmente vale a pena. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Seguinte, pessoal, quando a gente fala de investimento por longo prazo, eu geralmente caracterizo ali em duas vertentes. Tem aquele investidor que ele está começando e aí ele assiste vídeo no YouTube e acha que aquilo ali é suficiente para fazer a análise dele. Aí ele copia aquela análise e sabe que ele não sabe, né? Ele vai descobrir, na verdade, depois de um tempo que ele não serve para nada. Ele descobre da pior forma possível, vai perder dinheiro. Ou ele compra um curso que, via de regra, é um curso bem meia boca, né? Meia bomba, né? Essa é a verdade. Ele copia um curso que é mal feito e joga isso na prática e aí ele perde dinheiro do mesmo jeito. Então, via de regra, vai terminar da mesma forma, perdendo dinheiro. Isso porque as análises geralmente são mal feitas, tá? O que acontece, né? Eu vou te mostrar. O investidor, ele chega aqui, ele coloca um status invest na vida. Aí ele vem, por exemplo, em ações ou que seja. Vamos pegar uma ação aqui, por exemplo, a VEG. Aí ele entra aqui. Esse aqui é o passo a passo, tá? Via de regra, é isso aqui que acontece. Aí ele entra aqui. Aí ele faz o quê? Primeiro ele olha o dividend yield. Aí por aqui ele já entorta o nariz, porque o dividend yield é muito baixo, né? E aí a gente já sabe que o investidor fica ligando pra essas porcas de dividend yield. Não é pra ser feito, mas faz. E aí o que acontece mais? Ele desce aqui. Aí ele olha mais o preço-lucro. Aí vê que o preço-lucro da VEG é alto. Aí já diz que não compra. Aí ele olha mais o quê? O PVP. Aí ele olha o PVP da VEG e diz que é alto também, não compra. Aí ele olha... O que mais geralmente se costuma olhar aqui? Dívida líquida, patrimônio líquido. Isso aqui é uma métrica péssima, mas olham-se também. Dívida líquida, EBITDA. Alguns olham também. Provavelmente, né... Preço EBIT, preço EBITDA, capital de giro, não sabe nem o que significa, né? Então, via de regra, não se olha isso. Aí olha as margens, né? Vê se a margem da empresa é boa ou se não é. Olha o ROI, né? Segue esse passo a passo aqui. Se ele for um pouquinho mais avançada nessa análise meia bomba, ele vai olhar um CAGR ali de receita ou vai olhar um CAGR ali de lucro, né? Beleza. Olha, como eu disse, olha as margens e é isso. Via de regra é isso, olha dividendos, enfim, lucro tal, valor de mercado. Enfim, não passa muito disso, tá? Não importa o site, pode ser Estados Invest, pode ser Fundamentos, enfim, investidor 10, cara. E aí o problema não é o site, é quem está operando o site, na verdade, né? O investidor. Então, esse aqui é o passo a passo do que você não deve fazer com seus investimentos. Mas, via de regra, é o que a maioria dos investidores fazem. Então, Pedro, se essa aqui é a forma que não está correta, qual seria uma análise completa? Qual seria o jeito certo de você analisar uma empresa? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui do jeito correto para vocês entenderem. Então, entrando no Google, a primeira coisa que eu faria seria digitar site RI e colocar o nome da empresa que eu quero. No caso da VEG. Pedro, o que é site RI? Relação com o investidor. Todos esses sites de fundamentos, fundamentei, status invest, tudo isso, essas informações, ela deriva de um lugar. Ela não é o coração da informação. Ela vem de algum lugar. De que lugar ela vem? Do site RI. Então note que quando você entra no site RI, você está bebendo água diretamente da fonte. Quando você pega um site desse secundário, você já está pegando uma informação compilada, uma informação pela metade. E acaba que se você não sabe o que deve ser feito, você vai pegar uma análise pela metade mesmo. Então note que você já está pegando um negócio secundário. Então vai para a fonte, vai para o primário, que isso é o que realmente importa. Então vamos lá, site RI da VEG. Aqui no site RI, partindo do pressuposto que você está aprendendo do zero a analisar uma empresa, o que eu sugiro, vou até colocar aqui no português, não sei porque ele entra em inglês, né? Mas enfim, você tem que entender o que a empresa faz. Isso aqui é o passo básico. Pedro, o que é que eu preciso olhar para uma empresa na hora de comprar ela? Olha, tem muitas coisas, eu tenho um módulo só sobre isso no IZT, vou deixar até o print aqui no módulo 3, que a gente destrincha isso a fundo. Mas se você não sabe por onde começar e quer um norte, algum livro, eu recomendo Ações Comuns, Lucro Extraordinário, do Philip Fisher. Mas se você quiser uma coisa mais prática, mais direcional, o IZT, que é exatamente o que eu ensino para os meus alunos, tá o link na bio para você aprender a forma que eu ensino. Mas aqui, o que é que você deve ir? Você tem que ir em informações financeiras, formulário de referência cadastral. E aqui você vai pegar o formulário de referência 2024, a versão 5. O que é esse formulário de referência? Cara, ele vai contar tudo da empresa pra gente. Então, ó, se você investe, você nunca abriu um formulário de referência na sua vida, tem algo muito errado com vocês. Assim, sendo bem honesto mesmo, sua análise está muito completa. É uma análise muito xoxa, é uma análise chonha, é uma análise prenha, é meia bomba, né? Porra, é uma análise meia bomba que você está fazendo. Ah,
verdade seja dito, eu não estou aqui para alisar a cabeça de ninguém mesmo. Se você não gostou do que eu estou falando, paciência, então continue investindo da forma errada, o problema é seu, a salvação individual não é coletiva, né? Então vamos lá. O que é que eu olho aqui no formulário de referência, que é muito importante? Eu particularmente gosto de olhar algumas coisas que são bem relevantes porque vão melhorar minha análise como investidor. Como o quê? As atividades do emissor. Isso aqui é um ponto-chave. Você tem que entender primeiro um pouquinho do histórico da empresa. Tá, isso aqui está na página 1. Você tem que entender um pouquinho mais as atividades do emissor. Então, o que a empresa faz, tá? Não é porque você viu um vídeo no Google ou que você acha que você sabe, que você foi na loja que sabe o que a empresa faz. Não é assim que funciona, meu cara. O que eu acho legal, produção e comercialização de mercado, os principais clientes, isso aqui é um ponto-chave. Se tem alguma regulamentação estatal, isso aqui é importante você ver. Receita no país sede do emissor e no exterior, se tem receita de fora, isso aqui é importante. Outro ponto importante ali para você analisar, que eu acho bem legal, são os fatores de risco da empresa. Ó. O que são os fatores de risco? O que pode dar errado na empresa? Muita gente olha só querendo visar o lucro, o retorno lá na frente. Já parou para perceber que você nunca parou para pensar o que é que pode dar errado na hora que você investir? Qual é o máximo de perda que você pode ter, qual é o maior problema que aquela empresa que você investe pode enfrentar. E no fator de risco você tem exatamente isso. São alguns pontos-chave que você deveria analisar como investidor. Então vamos pegar aqui só para vocês darem uma olhada de como funciona. Então vamos lá, histórico do emissor. Logicamente que eu não vou ler isso aqui com vocês, cara, é bastante coisa que você só precisa fazer uma vez também, ver se você está escolhendo a empresa para investir. Então assim, na hora que eu fui começar a estudar a VEG, analisar ela, para ver se fazia sentido eu colocar em carteira, eu analisei isso aqui, eu li isso aqui. Leva um tempo para fazer isso? Sim, leva um tempo. Mas eu só fiz isso uma vez, você não precisa fazer isso aqui todo trimestre. Mas para toda empresa que você investe, você precisa fazer isso. Porque se você não sabe onde é que você está investindo, você está apostando, é igual o jogo do tigrinho, irmão. Se você está... Aqui é loucura, você não está investindo, você está fazendo loucura. Então, ó, a VEG começou em 61, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Aderiu o nome VEG, são as iniciais dos 3 fundadores, Werner, Egon e Geraldo. Adotou estratégia, a rede de assistência técnica altamente qualificada. Enfim, aí ele vai contar toda a história da empresa aqui, ó. Todo o histórico, tá? Do que aconteceu, o que adquiriu, o que não adquiriu, como foi, o que é que trabalha hoje em dia. Então, todo o histórico do emissor. Ó, conta a comunidade fabril no Brasil e no exterior, atuando em 4 áreas de negócios. Então, tudo isso aqui é importante para você entender o que a empresa faz. Depois disso, você vai ver ó, como é que foi a história no mercado de capitais, como é que ela está na bolsa. E aí, ó, o ponto-chave, o que a empresa vende, como é que ela ganha dinheiro? Está aqui, ó, equipamento eletroeletrônico industrial. O que é isso? Ele explica aqui. Geração, transmissão e distribuição de energia. O que é? Então, note que ele explica tudo o que você precisa para entender sobre a empresa. Olha só, áreas de negócio. Olha só que legal. Como é que é tudo destrinchado, tudo passo a passo bonitinho. Como é que são as atividades. Então, como eu disse, está tudo aqui descrito, tudo descrito. As empresas que controlam, segmento, produto que é comercializado. Então, ó, quais são os equipamentos, quais são os produtos comercializados. Então, está tudo aqui, ó. Nós disponibilizamos um mercado sistema de geração solar da qualidade, módulo inversor, transformação, cubículo, subestação, que gera energia limpa para casa, comércio e indústria. Então está tudo bem destrinchado aqui. E é isso que você precisa. E como eu disse também, o ponto 4, que é bem importante, já vou descer aqui para ele. É só ponto 2, ponto 3, ponto 4. Fatores de risco. Ó, países estrangeiros onde o emissor atue, condição econômica, ele coloca todos os fatores de risco aqui que a empresa pode ter. Eu lembro que a gente viu até lá no sumário que ele coloca os 5 principais fatores de risco. Então, quais são os principais fatores de risco da VEG? Ele destrincha os 5 maiores aqui, ó. Nossos negócios, a operação e resultado pode ser impactado por eventos de força maior fora do controle da companhia. As operações atuais de expansão internacional envolvem desafios específicos que podemos não conseguir superar. Variação do preço e escassez de insumo, matéria-prima. Estamos sujeitos a risco do uso do nosso produto e possibilidade de materializar o risco cibernético e disponibilidade de serviços de sistemas e tecnologia. Então, note que ele destrincha tudo aquilo que realmente você precisa ver ou não. Com isso, você vai entender se o modelo da empresa é sustentável ou se não é sustentável. Então, por aqui você já consegue fazer a primeira análise. É o que a gente chama de análise qualitativa. Você vai entender se faz sentido ou não investir naquela empresa, se é um negócio promissor, se é um negócio bom ou não. A linha de negócio, se a tese de investimento faz sentido, se é algo bom. Então, aqui é o passo-chave para você entender isso. Eu tenho certeza que você não sabia que era um formulário de referência, nem desses fatores. E se você não sabia, deixa o like e se inscreve no canal. Já sabe, aprender uma coisa nova, like bom, alimenta algoritmo bom. Então,
Me ajuda porque eu também estou te ajudando. Então, beleza, vamos lá. E aí, dito isso, você precisa ver se a empresa passou na sua análise qualitativa. Ah, Pedro, a empresa passou. Show de bola. Temos o primeiro crivo de aprovado. Então, ó, marca o check. Agora você precisa do segundo crivo. Pedro, qual é o segundo crivo? O que é que eu preciso olhar? Você pode vir aqui e aí, ó, a gente vem em informações financeiras, central de resultados. Na central de resultados, trimestralmente, a gente tem os releases de resultados e o ITR, demonstração financeira. Quero mostrar aqui de uma forma mais simples para vocês como é que é, mas olha só que legal. Aqui, ó, você vai ter todo trimestre, então a cada tri que passa, o resultado da empresa. A administração vai contar o que está acontecendo, se vendeu mais, se vendeu menos, se o custo de produto aumentou, se não aumentou, se está endividado, se não está. Então, note que ela vai explicar todos os números da empresa. E aí, vou descer aqui para ficar mais claro para vocês, são as informações financeiras, as demonstrações financeiras que a gente para isso. Então, você precisa entender essas demonstrações financeiras. Como é que eu entendo a demonstração financeira? A primeira de tudo é a DRE, demonstração de resultado em exercício. Aqui você vai entender, ela é um filme do que aconteceu com a empresa naquele trimestre. Então, ó, o que é receita? Tudo que a empresa vendeu, os custos de produto vendido, ou seja, como é que está o custo do que ela vende, do que ela comprou para vender, se a empresa deu lucro bruto, como é que faz despesas com vendas administrativas e financeiras, outras receitas e despesas operacionais, se teve alguma equivalência patrimonial, lucro antes de imposto de renda, o que aconteceu com o imposto, se foi diferido ou se teve que pagar, e o lucro líquido do exercício. Lembrando que aqui a gente também faz a reconciliação para ter o EBITDA da companhia, que é a capacidade de gerar caixa. Lembrando que aqui nesse vídeo eu não consigo explicar termo por termo do que é esse, mas dentro do IZT a gente tem aula só de DRE, que eu explico exatamente cada um desses termos para você. O que é uma receita, o que é um custo, o que é um lucro. Então, se você lembrar lá, a gente tinha margem líquida, a gente tinha margem bruta, a gente tinha margem EBITDA. Então, o que é isso? Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita líquida. Margem líquida é o lucro líquido pela receita líquida. Margem bruta é o lucro líquido pela receita líquida. Então, note que todos aqueles indicadores, eles derivam daqui. Derivam do DRE, por exemplo. Mas, Pedro, então, se eu olho lá aqueles indicadores, está tudo certo, porque se já está resumindo, sintetizando, para que eu vou olhar isso? Aí é onde entra o que a gente chama de peculiaridades contábeis. Vários eventos podem distorcer isso aqui. Pode distorcer um custo, pode distorcer uma despesa, pode distorcer um juros de dívida, pode distorcer várias coisas. E se você só olha o resultado final, você não olha o meio, como foi o processo, você nunca vai saber se lá o número está correto ou não. É que nem você fazer uma feira. Se eu falo que você vai fazer uma feira de R$1.000, tá barato ou tá caro? Pô, tá caro, mas para sua realidade, talvez. Se for uma feira de R$1.000 para 30 pessoas, então, talvez esteja barato. Então note que se você não entende o meio, a estrutura, olhar só o valor final, não vai dar uma noção clara do que está acontecendo. Se a empresa, por exemplo, teve um imposto diferido, não é o caso aqui, mas se ela teve um imposto diferido muito grande, se ela conseguiu não pagar imposto esse trimestre, isso vai aumentar o lucro. Se vai aumentar o lucro vai ser maior. Aí você vai olhar que o lucro da empresa, nossa, o lucro está muito maior. Mas foi uma coisa típica, foi um imposto diferido. E quando você olha um preço-lucro, quando você olha uma margem líquida, você não consegue identificar isso. É por isso que você precisa esmiuçar, você precisa entender isso aqui. Pedro, só a DRE? Não, porque aqui tem outros indicadores. Quando você puxa ali, por exemplo, uma dívida bruta, patrimônio líquido, que eu acho essa métrica horrível para sinalizar o endividamento da empresa, é muito mais sensato se olhar uma dívida líquida e EBITDA, você precisa entender, por exemplo, como é que vem a dívida líquida? É a dívida bruta menos o caixa da empresa. Mas como é que você chega nessa dívida bruta e nesse caixa? É no balanço patrimonial, porque aqui a gente consegue ter todas as obrigações da empresa, ó, a dívida dela de curto e longo prazo, e a gente consegue ter também, ó, o caixa da empresa. E como é que está o caixa da empresa? O caixa aqui, ó, disponibilidade, 5 bi. Então eu sei que a dívida da empresa é tudo que ela deve, o caixa são os 5 bi, aí um menos o outro dá dívida líquida, aí eu vou dividir pelo EBITDA para saber como é que está a capacidade de pagamento dessa dívida. Então perceba que tudo isso deriva daqui, do balanço patrimonial também. Aqui você vê como uma foto da empresa, que eu estou entendendo não é uma foto. O que é que uma foto não é uma coisa que nem um filme, que nem a DRE, algo que está se movendo ao longo do tempo, é uma foto da empresa naquele momento. No dia seguinte, vai estar tudo diferente.
tá? Porque foto é uma coisa mais estática, um filme é uma coisa mais em movimento. E também preciso ver se a empresa está gerando caixa, se tem alguma coisa presa no capital de giro, se não tem, se ela está investindo em crescimento, em CAPEX, que é o que a gente chama ali de investimento imobilizado, se ela está como é que ela está se financiando, se ela está ali emitindo dívida, se ela está emitindo ação, se ela está pagando dividendo, e tudo isso eu consigo através do demonstrativo de fluxo de caixa, a famosa DFC, que a gente no IZT também tem uma aula só para DFC, para te explicar como você analisa linha por linha disso aqui. Eu preciso entender se a empresa está me gerando um caixa operacional. Se ela não está, se o caixa veio mais baixo, que nem aqui, foi por quê? Qual foi a linha que veio mais baixo? Ó, tem aqui, ó, variação, ativos e passivos. Tá, mas qual linha que foi? Ah, já tenho aqui, ó. Olha só que curioso. Redução dos fornecedores. Ó, aumento do estoque, então a empresa está com mais estoque. A empresa ali tem que pagar mais os fornecedores, tem que pagar em prazos mais curtos os fornecedores. Isso é o que a gente chama de capital de giro. Então, muito do dinheiro da empresa está preso no capital de giro. Por isso, o fluxo de caixa operacional veio mais baixo. Você pode achar que eu estou falando grego, mas isso aqui é uma métrica super importante para você entender a geração de caixa da empresa. Uma empresa pode estar dando lucro e queimando seu caixa. Foi o que aconteceu com o Netflix por muito tempo. É uma empresa que contabilmente dá lucro, na DRE você vê um lucro lá, mas queima caixa. E tudo isso você só vai conseguir entender quando você olha um demonstrativo de fluxo de caixa. Então não é você olhar uma DRE isolado, um balanço patrimonial isolado ou um demonstrativo de fluxo de caixa isolado. Se está tudo dentro do documento, é porque você precisa entender tudo. E aqui ele explica passo a passo. Então, ó, por exemplo, ó, ele explica a receita líquida, o quanto vem do Brasil, quanto vem do exterior. Ele explica o desempenho por linha de negócio, como a gente viu, motor, tinta e verniz, geração, transmissão e distribuição de energia. Ele explica como é que estão os custos, o EBITDA, despesa, ó, o fluxo de caixa, como é que está sendo. Explica ó, o CAPEX, os investimentos da empresa, tudo bem detalhado. Então note que você precisa ter o crivo de que a empresa passa aqui, tá? Para você conseguir ter a aprovação da qualitativa, que a gente viu no formulário de referência, e também que passe de forma quantitativa, que é analisar as demonstrações. Olhar aqueles indicadores de forma ali, mesmo, vou falar assim, né? Você vê muito nessas análises, nunca olhe um indicador de forma isolada. Olhe sempre vários indicadores. Só que você está pegando sempre, você olha, nunca olhe só preço-lucro isolado. Aí você olha preço-lucro com ROI, com endividamento. No fim do dia, é tudo uma bosta. Porque você não está analisando, tá, o que é mais importante, que é de onde vem esses indicadores, que é isso aqui. Então, para você entender uma empresa, o que está acontecendo, você tem que analisar isso aqui. A empresa tem que passar no crivo qualitativo e no crivo quantitativo. E o crivo quantitativo não é você olhar aquela porcaria de preço, lucro, dividend yield, ROI. Porra, não é isso. Esquece, tá? Esquece. Isso é análise de gente amadora e gente preguiçosa que não sabe o que está fazendo, tá? Para você realmente escolher uma boa empresa por longo prazo, você precisa entender também o financeiro da empresa, mas não olhar o resultado final. Olhar o meio que vai levar ao resultado final. É desse jeito aqui que você faz uma boa análise. E note que se você não tem o conhecimento de contabilidade, que isso aqui é contabilidade, você não vai conseguir interpretar exatamente isso aqui. Você não vai saber a peculiaridade contábil, você não vai saber o que é que deve ser feito e o que não deve. Que é exatamente isso que a gente faz dentro do IZT. Além da gente ter uma aula para cada demonstrativo desse, de como você fazer o checklist do que passa ou que não passa, que é uma empresa boa ou ruim, a gente tem o módulo 5, que eu vou deixar aqui exatamente um vídeo do que é o módulo 5 para vocês, que é um módulo onde eu faço análise de ações, fundos imobiliários, REITs e estoque para todos os meus alunos. Então você vai aprender todo o passo a passo de como analisar empresa por empresa. Quero analisar VEG? Tem que analisar. Quero analisar Banco do Brasil? Tem que analisar. Itaú? Tem lá. Nvidia? Tem lá. Amazon? Tem lá. Tesla? Tem lá. Quero analisar o REIT Prologis? Tem lá. Quero analisar o KNRI? Tem lá. Então você vai entender todo o passo a passo, de forma qualitativa e quantitativa, de como você simplesmente faz uma boa análise por longo prazo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É isso que você precisa para fazer uma boa análise de uma empresa. Logicamente, tem mais alguns fatores específicos que não tem como eu compilar isso aqui nesse único vídeo, mas para quem está dentro do IZT, tem isso no módulo 3, módulo 4 e módulo 5. Nesses 3 módulos, tem todo o passo a passo necessário. E você ficou curioso, você quer entrar no IZT, quer ver se faz sentido para você, quer aprender a ser um investidor que multiplica seu patrimônio no Brasil e no exterior em 8 semanas, e se você não aprender, eu devolvo com garantia 100% do seu dinheiro, você vai no link da bio, garante a sua vaga dentro do IZT, eu mesmo vou entrar em contato com você, vou lhe dar as boas-vindas, e aí você vai conseguir realizar
toda essa análise com maestria, com confiança e autonomia na hora de realizar suas decisões, combinado? Primeira descrição para você ter acesso ao IZT. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Investidor Topo, deixou o like lá no começo e já era inscrito. Não, Investidor Topo, deixa o like sempre que você aprendeu alguma coisa nova aqui. Se inscreve no canal, ajuda bastante a gente a continuar produzindo mais conteúdo como esse. Então, é isso para o vídeo de hoje, é só o começo. Te vejo no próximo vídeo.